Salve, gente boa! E aí, vamos dar continuidade? Vamos seguir em frente? Isso aí, querido. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se não está inscrito, clica ali para se inscrever, acione o sininho. O vídeo nem é pausado e você consegue fazer logo a sua inscrição e ficar por dentro, porque todo dia às 6 da manhã a gente está postando aí a reflexão. E é um estudo, você consegue estudar a palavra de Deus. E tem a vantagem ainda de ter a playlist, onde você pode colocar para assistir e estudar vários versículos de uma vez, e assim você ganha tempo caso algum dia da semana você não tenha conseguido participar. Posso contar contigo? E por favor, querido, eu conto contigo para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que a gente consiga atingir e que a glória de Deus encha a terra. Posso contar com você para espalhar a palavra do Senhor? Então vamos lá. O texto desse vídeo está em Efésios 3, versículo 16. Querido, do 16 até o 21 aqui, esse final do capítulo 3 de Efésios, é muito importante. É um trecho que é extremamente importante, e aí eu preciso um pouco da sua atenção. Eu vou contar contigo caso a gente, em algum vídeo, a gente passe aí dos 8 minutos, que é o nosso compromisso. Efésios 3,16 diz assim, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Querido, a carta de Paulo aos Efésios, ela é considerada uma carta que fala muito, que trata muito a respeito da igreja, no sentido de corporação, no sentido de organização. A carta aos Efésios, ela trata muito a respeito. Você quer aprender sobre igreja, sobre organização, a carta aos Efésios é uma carta que traça esses objetivos, e os irmãos vão ver aí ao longo até o final dessa carta aos Efésios. Porém, o que Paulo deixa bem claro, e a gente consegue entender na carta aos Efésios, é que nenhuma corporação cristã sobrevive apenas com raciocínio de organização. Eu vou ser um pouco mais claro. Não basta apenas considerar a igreja como uma empresa, porque qualquer empresa você pode ali fazer estratégias de marketing, você pode ter estratégia, organização, administração, princípios de administração, você pode inovar nos conceitos mais básicos e basilares em termos técnicos. Mas a igreja, ela se diferencia porque ela não é apenas uma organização. Porque mesmo sendo uma organização, que organizações falhem, organizações acabam, organizações vão embora. A igreja, ela é o conjunto, e o que faz dela sobreviver é quando cada homem interior está cheio de Deus. Isso faz a diferença. E é isso que a gente precisa entender, porque Paulo ele vai tratar isso. E quando ele fala de igreja como corporação, como um organismo, quando ele trata de igreja, ele não está falando apenas de uma empresa. Até porque no tempo de Paulo aqui nem existia isso, Não existiam denominações, não existia uma igreja cristã. Não existiam pessoas que se reuniam. Então isso não tinha na cabeça de Paulo. Paulo não tinha essa visão que hoje a gente tem. É importante porque isso se chama anacronismo. É quando você quer estudar o passado com visões que você tem hoje. Não pode, nunca estude história dessa maneira. A gente precisa entender cada momento histórico dentro do seu momento, excluindo tudo que veio depois daquilo dali, porque senão a gente incorre no erro chamado de anacronismo. Não faça isso. Então, não tinha essa mentalidade aqui em Paulo, dessa coisa de organização, de igreja, de placa, de denominação, do que quer que seja. Então, para Paulo está falando que o corpo de Cristo, as pessoas unidas, precisam que haja o poder do Espírito Santo em cada um, porque o somatório de pessoas cheias do poder do Espírito Santo faz com que haja uma igreja, um corpo que tenha poder. Deu para entender, querido? Eu espero que eu tenho conseguido expressar exatamente isso. Embora a igreja seja uma corporação, uma organização, a igreja é um somatório de pessoas, e é por isso que Paulo fala aqui do homem interior. Porque se você não trata o teu homem interior e eu não trato o meu homem interior, o que faz é que quando a gente se junta, a gente tem uma igreja doente. E é por isso que o que vai tornar uma igreja saudável, que vai fazer com que o corpo de Cristo caminhe de forma saudável, de forma plena no Espírito, é quando cada homem interior está sendo tratado. Então presta atenção. Aqui é a oração de Paulo, Lembra que a gente falou no versículo 15.
para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, da glória de quem? De Cristo, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Espírito de quem? De Cristo. Então, Paulo está pedindo que esse poder fortaleça, porque cada homem interior, estando fortalecido, a junção de homens interiores fortes faz uma igreja forte. Uma igreja ela não é forte por mais que a gente tenha princípios administrativos, por mais que a gente seja uma pessoa muito organizada, por mais que a gente tenha fortes estratégias de marketing, por mais que a gente tenha trabalhos de coaching, sabe? Não é isso que faz uma igreja ser forte. O que vai fazer uma igreja ser forte, a igreja que não olha, a igreja que despreza o cuidado com cada homem interior, ela está fazendo o que diz lá no livro de Cantares: as raposinhas pequenininhas estão entrando no meio. E raposinhas pequenininhas, querido, destrói mais do que raposas grandes. Que raposas grandes a gente observa. As raposas grandes, as cercas protegem. Mas as cercas precisam proteger das raposinhas pequenas, que as raposinhas pequenas é que destrói toda a plantação. Então, querido, o que faz uma igreja forte é o conjunto de homens interiores fortes. Por isso, querido, você precisa tratar o teu interior. Eu preciso tratar o meu interior, para que quando a gente se junte, a igreja seja forte. Isso é muito importante, querido. É muito importante, porque tudo que o diabo quer é que você tenha o seu pecadinho, eu tenha o meu pecadinho de estimação, e a gente vai vivendo cheio de pecadinhos que vão sendo alimentados, e isso é porta para o diabo entrar. Isso é brecha. Quando a gente fala de legalidade, é que algumas coisas vão virando jurisprudência. Se um decidiu, então vai continuar sendo isso. Mas em Deus não existe essa questão de jurisprudência. Existe o que a palavra diz. Existe o que Deus quer. Existe o plano de Deus. Então você precisa consertar a tua vida e eu preciso consertar a minha vida, para que nós dois, estando fortalecidos no Espírito, a igreja seja forte. Uma igreja nunca vai ser forte juntando pessoas que vivem no pecado, que não se consertam, que não se direitam, que não buscam a santificação, que não... porque evangelho, querido, ser cristão significa deixar coisas para trás. Não tem como ser cristão se não deixou nada. Não tem como ser cristão se não houve mudança de vida. Não tem como ser cristão se não houve uma ruptura. Não tem como ser cristão se não existe um velho homem. Então, tem que haver. É preciso que tenham coisas que tenham sido deixadas para trás, porque senão Cristo não fortalece. Cristo só enche à medida que a gente entrega. Quem entrega a medida é você. Você entrega para Deus a medida daquilo que você quer que Deus encha. Se você entregar um cálicezinho de 10 ml, Deus vai derramar 10 ml. Por quê? Se ele derramar 1 litro, você não vai conseguir levar 1 litro para casa, porque você só apresentou um frasco de 10 ml. Então, queridos, chegue para Deus com um balde, chegue para Deus com uma piscina de 20 mil litros e apresenta para Deus aquela piscina vazia e limpa, porque eu tenho certeza que Deus vai derramar muita coisa na tua vida, se você se consertar no teu homem interior, naquilo que as pessoas não veem, naquilo que as pessoas não sabem. Mas a igreja precisa ser forte, e ela precisa do teu homem interior e do meu homem interior limpo, sarado, curado, livre de pecados, sem aprisionamentos. Amém, querido? Que Deus te abençoe e Deus tenha falado contigo rica e abundantemente.